Pare tudo o que está fazendo, porque eu preciso falar com você, alma preciosa. Não é por acaso que você está aqui. Há um chamado de Deus sobre sua vida e o Espírito Santo quer falar com você hoje, não amanhã. Hoje, há uma fome dentro de você. E o céu tem resposta. Eu vou lhe contar algo que mudou minha vida para sempre. O Espírito Santo me ensinou a orar 3 vezes ao dia. E eu não estou falando de religião, estou falando de um relacionamento vivo, constante, sobrenatural com o Deus vivo. Se você deseja conhecê-lo mais profundamente, se você ama a presença dele mais do que qualquer coisa, então não saia desse vídeo. Porque o que você vai ouvir hoje pode transformar sua jornada com Deus para sempre. E antes que a gente vá mais fundo, eu te peço algo simples, mas com propósito. Inscreva-se agora neste canal. Isso não é sobre mim. Isso é sobre espalhar o nome de Jesus, sobre levar o toque do Espírito Santo a quem está cansado, perdido, sedento. Se você ama a Jesus de verdade, clique em inscrever-se agora mesmo e permaneça comigo até o final. Eu vou abrir meu coração. Vou compartilhar segredos do lugar secreto. E ao final deste vídeo, você não será mais o mesmo. Agora respire fundo. Feche os olhos por um instante e diga: Espírito Santo, fala comigo, porque Ele está aqui e Ele vai te encontrar. O chamado silencioso da madrugada. Há um tipo de chamado que não se ouve com os ouvidos naturais. Ele não se impõe, não brada, não exige. Ele sussurra. Ele sussurra ao coração daquele que foi separado para a intimidade. Quantas vezes, antes mesmo do sol nascer, senti meu espírito inquieto, como se algo dentro de mim estivesse sendo atraído por uma presença que eu não podia explicar. Era o Espírito Santo. Ele me chamava para fora do sono, para fora do comum, para dentro de um momento sagrado. E eu compreendi, com o tempo, que ele me esperava antes que o mundo acordasse. Orar de manhã não é sobre desempenho, não é sobre mostrar força espiritual, é sobre colocar-se vulnerável diante daquele que conhece os pensamentos mais escondidos. A oração da manhã se tornou para mim um momento de entrega radical, onde tudo o que eu era, minhas falhas, minhas dúvidas, meus medos, era colocado diante dele. Como o salmista que disse: De manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Eu aprendi a chegar cedo, não com listas, mas com o coração escancarado. Não para conquistar algo, mas para ser conquistada de novo. É no romper do dia que a alma está mais honesta. Antes que o mundo exija desempenho, antes que as pessoas exijam explicações, antes que o peso da rotina pressione, o Espírito Santo nos encontra. E ali, naquele instante puro, ele começa a ministrar. É Ele quem prepara o coração para os enfrentamentos do dia. É Ele quem nos lembra que somos amados não pelo que fazemos, mas por quem somos nele. A oração da manhã é o lugar da identidade restaurada. Se você ainda não experimentou esse chamado sagrado, peça a Ele que o desperte. Não como um relógio que apita, mas como uma melodia que canta dentro da alma. Ele deseja você antes que os outros o vejam. Ele o quer antes que você sirva a qualquer outro propósito. Porque a oração da madrugada é mais que um hábito. É o altar onde o novo dia é consagrado. E todo o restante, absolutamente tudo, flui desse primeiro encontro. O Espírito que me desperta. Antes do sol. Houve um tempo em minha vida em que eu achava que a oração era uma disciplina que eu impunha sobre mim mesma. Mas o Espírito Santo me mostrou algo muito mais profundo. Ele começou a me despertar antes do sol. Não com palavras, mas com um mover interior que eu não podia resistir. Era como se ele dissesse: Catherine, antes que você entre no palco, antes que toque qualquer vida, deixe-me tocar você. Esse toque não era feito de luzes ou vozes audíveis. Era feito de paz, de uma presença suave, porém inconfundível. A oração da manhã, naquele lugar secreto, se tornou meu esconderijo e minha fonte. Quando me rendia àquele chamado, não era apenas fortalecida, eu era transformada. Muitas vezes eu apenas chorava, outras
permanecia em silêncio. Mas em todas elas, o Espírito Santo falava. Ele falava de amor, de correção, de direção. Ele não me tratava como uma ministra diante de uma audiência. Ele me tratava como uma filha diante de um Pai eterno. E isso mudou tudo. Eu comecei a compreender que o Espírito Santo não deseja apenas nos encher de dons, ele quer nos encher de vida. A oração da manhã se tornou, para mim, o lugar onde os dons eram purificados pelo amor, onde os propósitos eram lavados pela presença. Você pode até conseguir operar dons sem oração constante, mas nunca poderá operar em amor, sem estar saturado pelo Espírito. Ele me ensinou que não é o quanto oramos que conta, mas quanto de nós entregamos em oração. Se há algo que desejo que você entenda, é isso. Ele o chama não por obrigação, mas por amor. Ele quer ser seu primeiro pensamento, seu primeiro olhar, sua primeira conversa. E quando você, responde cedo, no silêncio da madrugada, algo poderoso acontece e o seu espírito se realinha com o céu. E amado, quando o céu governa o seu espírito, o inferno não tem espaço para vencer o seu dia. A oração como respiração. Eu me recordo, como se fosse hoje, do dia em que compreendi que orar não era algo que eu fazia para agradar a Deus, mas algo que eu fazia porque não podia mais viver sem Ele. A oração, então, se tornou minha respiração. Assim como não me esforço para respirar, não me esforço para buscá-lo, ele se tornou minha necessidade vital. Ainda assim, o Espírito Santo me ensinou que, mesmo vivendo em oração contínua, há algo poderoso nos momentos separados exclusivamente para Ele. Ele me mostrou o exemplo de Daniel. Mesmo em cativeiro, mesmo sob ameaça, Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel 6, 10. Não como um ritual vazio, mas como uma forma de manter sua alma alinhada com o trono celestial. Foi assim que comecei a separar 3 encontros fixos com o Espírito. Manhã, tarde e noite. Cada um com um propósito. Cada um como um poço onde minha alma podia beber. E cada um, ao longo do tempo, se tornou indispensável. A oração da tarde se revelou especialmente necessária para mim. É o momento do dia em que tudo parece nos puxar para longe do sagrado. As demandas aumentam, as distrações se multiplicam, a alma começa a se cansar. Mas quando eu paro mesmo que por 15 minutos e volto ao lugar secreto, tudo dentro de mim se reorganiza. O Espírito Santo não apenas refresca minha mente, ele restaura minha força. É um reencontro no meio da jornada. É como água no deserto. Quero que você entenda. Você não precisa orar 3 vezes ao dia para ser amado por Deus. Mas se desejar experimentar um nível mais profundo de comunhão, experimente esse ritmo santo. Comece pequeno, mas com verdade. Marque esses encontros, não como obrigação, mas como resposta de amor. Pois quando oramos intencionalmente, estamos dizendo ao Espírito: você é prioridade. E ele, com ternura, responde com sua doce presença. Se o Espírito Santo está falando com você até aqui, não ignore esse toque. Inscreva-se agora mesmo neste canal e permita que esta mensagem continue moldando seu coração. Mais do que um clique, é um compromisso com o que o céu está construindo em sua vida. O altar da tarde. Há um momento entre o meio-dia e o pôr do sol em que a alma começa a se cansar. Os pensamentos se confundem, o corpo se agita e a ansiedade tenta tomar lugar. Foi exatamente nesse ponto que o Espírito Santo me ensinou a levantar um altar, o altar da tarde. Não um altar físico, mas um altar interno, no coração. Um lugar onde tudo é colocado novamente diante do Senhor. Por quê? Por mais que tenhamos começado bem o dia, ainda assim precisamos ser recalibrados no meio do caminho. Eu me lembro de uma tarde em que tudo parecia dar errado. Pessoas exigindo, decisões difíceis, e eu me sentindo fraca, vazia. Mas eu parei. Fechei a porta do quarto, ajoelhei-me e disse: Espírito Santo, aqui estou de novo. E ele veio. Veio como vem um médico à beira do leito. Veio como vem a brisa sobre a alma. Em minutos, tudo mudou não por fora, mas por dentro. Eu fui reposicionada. O fardo ficou leve. A mente,
clara. O espírito, firme. Esse altar da tarde é um presente de Deus. Ele é o local onde entregamos os resultados, os medos, os elogios e as críticas. É onde confessamos nossas fraquezas antes que elas se transformem em muralhas. E é também onde, muitas vezes, o Espírito nos surpreende com direções inesperadas. Ele nos fala aquilo que não pediríamos pela manhã. Porque a tarde, com sua maturidade, revela outras necessidades. A oração da tarde é a oração do discernimento. Querido, não negligencie essa hora. Talvez para você seja às 2 ou às 4 da tarde. Não importa o horário exato. O que importa é que você pare e se lembre dele. Como o sacerdote no templo que oferecia o incenso da tarde, Êxodo 30, 8. Você também pode levantar seu coração como aroma agradável diante do trono, e ali, naquele altar escondido entre compromissos, você será renovado. Quando o Espírito intercede em nós, algumas das orações mais poderosas que fiz, eu sequer fui capaz de pronunciar. Houve momentos em que o peso era grande demais, a dor profunda demais, a confusão intensa demais. E então, eu apenas me rendia. Ficava de joelhos, sem palavras, apenas lágrimas, apenas suspiros. E nesses momentos, algo sobrenatural acontecia. O Espírito Santo assumia. Ele orava por mim e em mim. E eu compreendi, com temor e gratidão, o que Paulo dizia. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Oh, que mistério glorioso! O próprio Deus orando dentro de nós. Como podemos compreender isso? Não podemos. Apenas podemos nos render a isso. E essa oração, feita pelo Espírito, é perfeita. Ela nunca erra o alvo. Nunca é egoísta. Nunca é limitada pela nossa visão curta. Ela toca o céu com precisão, porque o Espírito sabe a vontade do Pai. E mesmo que não vejamos resultados imediatos, algo acontece sempre, porque ele nunca ora em vão. Eu comecei a perceber que os momentos de maior fraqueza são, na verdade, oportunidades para a maior intervenção divina. Quando não sei o que pedir, quando não consigo articular minha dor, quando tudo que tenho é um gemido, é aí que o céu se move com mais poder. Porque o Espírito Santo, que habita em mim, não depende da minha eloquência. Ele depende da minha entrega. E onde há rendição, há manifestação. Então, se você hoje se encontra sem forças para orar, não desista. Dobre seus joelhos mesmo assim. Fique em silêncio. Deixe o Espírito fazer por você o que você não consegue fazer sozinho. Ele é seu ajudador, seu intercessor, seu consolador. E quando ele intercede, o impossível se move, o céu se abre, e você, mesmo sem entender tudo, será sustentado com uma paz que excede todo entendimento. A última luz. Oração da noite. Quando o dia termina, quando as luzes se apagam e o corpo começa a ceder ao cansaço, há um momento precioso que muitos desprezam e, no entanto, é tão sagrado quanto o nascer do sol. Falo da oração da noite. Essa oração não é para realizar milagres, nem para travar batalhas espirituais. Ela é, antes de tudo, um momento de gratidão e reconciliação com Deus. É quando olhamos para trás e vemos o cuidado do Senhor nas pequenas e grandes coisas. É quando, em silêncio, dizemos: Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por ter estado comigo hoje. Eu aprendi que encerrar o dia com oração é como fechar uma carta endereçada ao céu. A oração noturna sela tudo o que foi vivido, consagra os erros e acertos, e entrega à soberania divina aquilo que não podemos mais mudar. Às vezes, eu me ajoelhava ao lado da cama e simplesmente chorava de gratidão. Outras vezes, confessava meus erros, minhas falhas, e ele vinha com sua doce graça e me cobria de paz. Era como um abraço do céu antes do sono. Um lembrete de que o amor de Deus não depende do nosso desempenho diário, mas da nossa rendição contínua. Essa oração é também um ato de confiança. Dormir é se entregar ao desconhecido. É deixar de vigiar. É baixar as defesas
E por isso, à noite, entrego tudo a Ele. Minha família, meus compromissos, minhas preocupações. Eu digo: Espírito Santo, guarda minha mente. Visita meus sonhos. Renova meu espírito enquanto durmo. E sabe o que acontece? Ele vem, como o guarda, que vela sobre a cidade. Ele vela sobre mim. E quando acordo, muitas vezes percebo que fui curada durante a noite não no corpo apenas, mas na alma. Quero encorajá-lo. Não deixe seu dia terminar sem esse encontro final. Não permita que a correria o roube desse momento com o amado da sua alma. Mesmo que seja apenas por alguns minutos, feche os olhos, respire fundo e diga: Tu foste fiel, Senhor. Esse simples gesto muda o ambiente do quarto. Ele transforma o cansaço em descanso verdadeiro. E você perceberá que, mesmo dormindo, o Espírito Santo continua trabalhando em você. A rotina que não é rotina. Alguém poderia olhar para essa prática de orar 3 vezes ao dia e dizer: Isso é uma rotina. Sim, é uma rotina, mas é uma rotina santa. Não uma repetição fria, mas um compasso espiritual que dá ritmo ao meu relacionamento com o Espírito Santo. Há rotinas que aprisionam, mas há outras que libertam. E esta me libertou, porque quanto mais eu voltava a Ele nesses 3 momentos diários, mais o meu coração era afinado com a melodia do céu. E aquela que começou como disciplina se transformou em deleite. Não posso lhe prometer que você sentirá algo grandioso toda vez. Nem eu senti. Mas posso lhe prometer que, com o tempo, algo vai mudar dentro de você. Aos poucos, a ansiedade perde força, o medo se cala, a dúvida diminui. Porque a alma que habita na presença de Deus não pode permanecer em tormento. O Espírito Santo, em sua ternura, começa a fazer morada não apenas nos momentos de oração, mas em todo o seu ser. A rotina se torna relacionamento. A repetição se torna revelação. Houve dias em que não queria orar. Estava cansada, irritada, ferida. Mas mesmo assim fui. E nesses dias, eu descobri uma das maiores verdades da vida espiritual. Não oramos porque sentimos, oramos porque cremos. A fé me levava ao lugar secreto quando o sentimento não me impulsionava, e o Espírito me encontrava mesmo nos meus momentos mais fracos. Foi ali que percebi que ele não busca perfeição, ele busca disponibilidade. Ele não quer performance, ele quer presença. Então, amado, não pense que oração frequente é fardo. É bênção. É presença contínua. Comece com pouco, mas com constância. Permita que esses 3 momentos diários sejam como marcos em seu caminho. Porque cada vez que você para orar, você está dizendo: Minha vida pertence ao Senhor. E essa rendição, repetida dia após dia, transforma sua história. Ela molda seu caráter. E ela abre espaço para o Espírito Santo governar, e não apenas visitar, a sua alma. Você sente isso? Essa presença suave? É Ele. Se você ama Jesus e deseja crescer nessa caminhada espiritual, clique agora em inscrever-se. Seja parte desta obra que não é minha, é do Espírito, lutando contra o vazio. Ah, o vazio. Aquele silêncio interior que grita, mesmo quando tudo ao redor parece cheio. Acredite, eu conheço bem o que é isso. Eu já estive cercada por multidões, aplaudida por homens, reconhecida pelo mundo. E mesmo assim, em certos momentos, me sentia vazia por dentro. E foi nesse vazio que o Espírito Santo me ensinou uma das maiores lições da minha vida. Catherine, só eu posso preencher o que mais ninguém consegue tocar. E é por isso que a oração, 3 vezes ao dia, se tornou para mim um remédio contra o vazio. Você pode ter sucesso, realizações, status e ainda assim sentir um buraco dentro de si. Isso porque o coração humano não foi criado para viver longe da presença de Deus. Ele não quer ser um suplemento na sua vida espiritual. Ele quer ser o centro. E quando negligenciamos os encontros com Ele, o vazio cresce mesmo se o ministério prospera, mesmo se as bênçãos chegam. Porque nenhuma bênção substitui a presença. E nenhum sucesso substitui a intimidade. Durante uma fase da minha vida, me vi tentando resolver tudo com minha força. Eu orava, sim,
mas de forma apressada, distraída, e foi aí que o vazio começou a me consumir. Até que um dia, em lágrimas, eu me prostrei e disse: Espírito Santo, eu só quero você. E ele veio. Não com reprovação, mas com misericórdia. Ele me abraçou no espírito e me fez entender que o vazio que eu sentia era a saudade de Deus. Não porque ele havia partido, mas porque eu havia me distraído. Por isso, querido, se hoje você sente esse vazio, volte para ele. Estabeleça esses 3 encontros diários, não como um ritual, mas como um resgate da sua alma, porque cada oração é uma chance de reabastecer o coração, de reorganizar o interior, de ouvir a voz que dá sentido a tudo. E com o tempo, você verá que onde antes havia um buraco, agora haverá uma fonte de águas vivas que jorram direto do trono da graça. Quando a oração se torna milagre, muitos dos milagres que testemunhei, e foram milhares, ao longo dos anos, não começaram no momento em que a pessoa foi tocada publicamente. Não. Muitos desses milagres começaram horas antes, no lugar secreto da oração. Começaram quando, sozinha no meu quarto, eu dobrava os joelhos e dizia: Espírito Santo, eu nada posso fazer sem ti. E ali, naquela entrega, algo se movia no reino espiritual. Porque toda manifestação visível de Deus começa, primeiro, na oração invisível. A oração que gera milagres é muitas vezes feita longe dos olhos humanos. Ela é simples, mas sincera. É curta, mas cheia de fé. Eu me lembro de um dia, antes de uma cruzada em Los Angeles, em que me senti completamente incapaz. Me ajoelhei ao pé da cama, com as mãos tremendo, e orei: Jesus, não me deixe envergonhá-lo. E naquela noite, mais de 50 pessoas foram curadas instantaneamente. Não por mim, não por minha fé, mas porque o Espírito Santo foi chamado e ele veio. Nunca subestime o poder de uma oração feita com o coração quebrantado. Não importa se você é pastor, dona de casa, empresário ou aposentado. Quando você ora, o céu ouve. E quando o céu responde, o impossível se curva diante do nome de Jesus. O milagre não depende de sua performance, ele depende da sua presença. E a presença vem quando você convida o Espírito não apenas uma vez, mas constantemente, com reverência e paixão. Portanto, se você deseja ver milagres, comece a orar. Não para obter poder, mas para obter proximidade. Não para ser visto, mas para ver a glória de Deus. Porque a oração não é apenas um pedido. Ela é o canal pelo qual o céu toca a terra. E quando esse canal está limpo, livre de orgulho, religiosidade ou pressa, querido, prepare-se. Os céus se abrirão sobre você. Ensina-me a orar. De novo, mesmo após décadas de ministério, após tantas experiências gloriosas com o Espírito Santo, ainda hoje me encontro pedindo: ensina-me a orar, de novo. Porque orar não é algo que você aprende uma vez e domina. Orar é algo que se descobre continuamente, em cada estação da vida, em cada novo desafio, em cada momento de maturidade. O Espírito Santo é um mestre paciente. Ele não se cansa de nos ensinar. Se estivermos dispostos a sermos aprendizes eternos, houve fases em que a oração fluía como rio, e houve outras em que ela parecia um deserto. Mas em ambas eu nunca parei de buscar. Porque o segredo não está no ambiente, mas na rendição do coração. E toda vez que eu dizia: ensina-me, ele respondia. Às vezes com silêncio, outras vezes com lágrimas, outras ainda com palavras que eu jamais teria imaginado. Mas ele sempre respondia, porque Deus anseia por filhos que queiram mais dele, não apenas mais dele para si mesmos. Muitos querem orar como fórmula, como chave de acesso a bênçãos, mas o Espírito Santo quer nos ensinar a orar como relacionamento. Ele quer nos ensinar a escutar, a esperar, a confiar, a descansar. E quando pedimos: ensina-me, estamos reconhecendo que não sabemos tudo, que ainda somos dependentes. E essa dependência agrada a Deus, porque os céus não se abrem para os fortes, mas para os quebrantados.
Então hoje, mais do que pedir milagres, mais do que desejar resultados, mais do que buscar respostas, diga: Espírito Santo, ensina-me a orar. Peça isso 3 vezes ao dia, todos os dias, e ele o conduzirá. Às vezes pela palavra, às vezes por experiências, mas sempre com amor. E ao fim, você perceberá que o maior milagre da oração não é aquilo que ela produz em volta de você, mas aquilo que ela transforma dentro de você. Antes de seguir adiante, pare por um instante e se inscreva neste canal. Se esta palavra está tocando sua alma, imagine quantas outras vidas também podem ser alcançadas por ela e você pode ser instrumento disso. Quando a alma se silencia, há momentos em que as palavras se tornam supérfluas. Você já esteve ali? Já sentiu sua alma tão saturada de dor, de maravilhamento, ou apenas de cansaço que não havia mais o que dizer? Foi nesses momentos que eu descobri uma das orações mais puras: o silêncio diante de Deus. Não o silêncio do orgulho, nem da frieza espiritual, mas o silêncio reverente de quem reconhece que está diante de algo infinitamente maior. O Espírito Santo me ensinou que, às vezes, o mais poderoso que posso fazer é ficar quieta. Em um mundo que valoriza o barulho, o discurso, a performance, o silêncio espiritual é um ato de rebelião santa. Quando me calo, dou espaço para que ele fale. Quando paro de argumentar, de pedir, de tentar controlar, eu abro espaço para que ele ministre em áreas onde nem eu sei que preciso de cura. Houve tardes em que entrei no meu quarto, fechei os olhos e simplesmente respirei em sua presença, sem uma palavra. E nesses momentos, saí mais transformada do que em muitas horas de intercessão verbal. Porque o silêncio, quando rendido ao Espírito, se torna linguagem divina. Ele interpreta nossos silêncios melhor do que nossas palavras. Ele entende as lágrimas que não conseguimos explicar. Ele responde ao gemido da alma com consolo que nenhuma frase humana pode oferecer. E às vezes, no meio desse silêncio santo, ele sussurra algo, uma direção, uma promessa, um alívio. Outras vezes, ele apenas fica ali, conosco. E amado, a presença dele já é a resposta. Se você nunca experimentou orar sem falar, comece. Apenas sente-se. Fique em um lugar calmo. Respire. Diga com o coração: Aqui estou, Senhor. E então, ouça. Espere. Permaneça. Esse tipo de oração cura ansiedades, acalma tempestades internas, alinha o coração com a eternidade. Não se apresse a preencher o tempo com palavras. Deixe que o Espírito preencha o tempo com a própria presença de Deus. O Espírito Santo não está longe. Ah, como tantas vezes ouvi pessoas dizendo: Catherine, sinto que Deus está longe de mim. E eu dizia, com todo o amor e autoridade que o Espírito me dava: Meu querido, ele não está longe. Você é quem se distraiu. O Espírito Santo não é um visitante ocasional. Ele é o amigo fiel, o consolador permanente, o Deus presente. Se você tem o nome de Jesus gravado no coração, se o confessou como Senhor, então o Espírito habita em você, ainda que você não o sinta o tempo todo. Houve dias em minha vida em que eu mesma me sentia desconectada, pregava para multidões, e ainda assim, voltava ao quarto e dizia: Onde estás, Senhor? Mas com o tempo aprendi. Ele nunca me deixou. Eu apenas estava envolvida demais com outras vozes. Ele é um cavaleiro, não grita por atenção, não força entrada. Ele espera ser convidado. E quando você o chama com sinceridade, não importa onde esteja, ele vem. Oh, como ele vem! Lembre-se, ele está no carro, no hospital, na cozinha, no escritório. Não há lugar onde o Espírito não possa se manifestar. E o que ele espera é simples: um coração quebrantado, uma boca que o chame, uma alma que o deseje. Ele não requer perfeição. Ele requer fome. E quando você diz: Espírito Santo, eu preciso de ti, mesmo em meio à confusão, ele se derrama como chuva sobre terra seca. Ele preenche o que ninguém mais pode tocar. Portanto, não acredite na mentira de que você está sozinho.
Você pode ter se afastado da consciência da presença, mas ele nunca se afastou de você. Volte-se para ele. Fale com ele como quem fala com um amigo, como quem confia. E você verá que o Deus que pareceu distante, na verdade, estava esperando por um gesto simples de reconexão. A transformação da disciplina em desejo, eu sei que para muitos, começar a orar 3 vezes ao dia parece um esforço, uma tarefa a ser cumprida, uma disciplina difícil. E sim, no início é mesmo. Mas deixe-me contar um segredo. A disciplina se transforma em desejo. Quando você persevera, quando continua mesmo sem vontade, mesmo sem sentir nada, mesmo cansado, chega um ponto em que a alma começa a ansiar por aquele momento. O que era esforço se torna prazer. O que era obrigação se torna encontro esperado. Eu já vivi esse processo. Tantas vezes após longos dias de viagem, ministrando, curando, atendendo pessoas, tudo que meu corpo queria era deitar. Mas algo em mim, algo mais profundo que o cansaço me empurrava ao lugar de oração. E ali, onde humanamente eu não teria forças, o Espírito me renovava. Era como encontrar-me com o amado da minha alma. Um encontro secreto, íntimo, puro. E ao sair dali, eu não apenas me sentia viva, eu me sentia reconectada com o céu. Esse é o poder de uma vida de oração constante. Ela cria raízes. E raízes profundas sustentam árvores altas. As emoções passam, as temporadas mudam, as circunstâncias variam, mas a árvore plantada à beira das águas não seca. E a água é a presença dele. Quando você se torna constante na oração, você não é mais governado pelos seus sentimentos. Você é governado pela fidelidade de Deus. Você não vive à mercê do mundo, você vive ancorado no Espírito. Então, mesmo que no início seja difícil, insista. Não porque você é forte, mas porque ele é digno. Com o tempo, o lugar de oração se tornará o seu refúgio favorito. Você olhará para o relógio, esperando por aquele momento com expectativa, com sede, com alegria. E nesse dia, você entenderá que a oração é o lugar onde a alma se encontra com o Eterno e nunca mais quer sair. A oração que gera intimidade, não fama. Se eu tivesse buscado a fama, teria perdido o Espírito. Mas eu o busquei. E o Espírito me ensinou algo que quero passar a você com todo o meu coração. A oração nunca pode ser motivada pelo desejo de ser visto. A oração que move o céu é aquela feita no secreto, no quarto fechado, no coração aberto. Quando oramos para sermos notados pelos homens, perdemos a essência. Mas quando oramos para sermos tocados por Deus, encontramos a glória. Durante meus anos de ministério, eu via muitos querendo subir ao púlpito, mas poucos dispostos a descer ao chão da oração. Muitos queriam os dons, os milagres, o reconhecimento, mas se esqueciam que tudo isso só é sustentável numa vida íntima com o Espírito Santo. A intimidade não pode ser substituída, nem por técnica, nem por talento, nem por experiência. A presença de Deus é dada àqueles que a desejam mais do que qualquer outra coisa. Não é errado querer impactar vidas, mas é perigoso querer impactar sem antes ser impactado. A oração é onde Deus nos transforma para depois nos usar. É onde Ele arranca nosso orgulho, cura nossas feridas, corrige nossas intenções. É ali que choramos antes de fazer outros sorrirem. É ali que nos esvaziamos antes de sermos vasos. Por isso, nunca inverta a ordem. Intimidade antes de influência. Presença antes de plataforma. Rendição antes de visibilidade. Querido, guarde isso. O altar mais poderoso é aquele que ninguém vê. É o que você constrói no seu quarto, nas madrugadas silenciosas, nas tardes cansadas, nas noites solitárias. E é desse altar escondido que a glória de Deus flui. Se você orar para ser íntimo, Deus o fará frutífero. Mas se você orar para ser famoso, pode até crescer, mas sem raiz. E árvore sem raiz não permanece. 3. Encontros por amor. Ao fim de tudo, o que posso lhe dizer é que orar 3 vezes ao dia não é estratégia, não é método, é resposta de amor. Eu não oro porque preciso manter uma reputação espiritual. Eu oro
Porque fui amada por um Deus tão grande, tão bom, tão pessoal, que a única resposta lógica é: quero estar contigo o tempo todo. Amanhã, à tarde e à noite se tornaram momentos sagrados, encontros com o amado da minha alma. E ele sempre está lá, esperando. A oração da manhã é o meu tempo de entrega. É quando digo: aqui está o meu dia, meus planos, meus medos, minha mente. Tome tudo, Espírito Santo. A da tarde é o meu sustento. É quando volto a ele dizendo: ainda estou aqui. Continua comigo. E a da noite é minha celebração. É quando digo: obrigada por não me abandonar. Obrigada por me conduzir. Essas 3 orações não são obrigações religiosas. São 3 declarações de amor ao longo do dia. Quando você começa a ver a oração assim, tudo muda. Deus deixa de ser um conceito e se torna companhia constante. A fé deixa de ser teoria e se torna relacionamento. O Espírito Santo deixa de ser um tema de estudo e se torna um amigo inseparável. E isso, meu querido, é a maior recompensa da vida cristã: a presença de Deus todos os dias. Agora, ao encerrar essa partilha, não quero que você apenas entenda tudo isso, quero que você experimente. Comece hoje. 3 encontros, breves ou longos, mas sinceros. E você verá. Sua vida mudará. Seu coração será fortalecido. E a doce voz do Espírito Santo se tornará o som mais precioso que você conhecerá. Porque quem se rende à oração constante se torna íntimo do céu e nunca mais será o mesmo. Ah, meu querido, se você chegou até aqui, é porque há dentro de você uma fome, uma sede que só o Espírito Santo pode saciar. Não ignore esse chamado. Não adie esse toque. Ele está aí, agora mesmo, batendo à porta do seu coração. 3 vezes ao dia, ele deseja encontrá-lo. Não apenas em palavras, mas em espírito, em verdade, em comunhão. Ele quer caminhar com você, ensinar você, amar você. Não resista. Eu não estou aqui por mim. Estou aqui por causa dele. Tudo o que falo, tudo o que compartilho, é para que você o conheça como eu o conheci. Porque uma vez que você experimenta essa doce presença, nada mais neste mundo pode satisfazer. Nenhuma distração, nenhum sucesso, nenhuma emoção. Só Jesus. E se o seu coração, neste momento, diz: eu o amo, então há algo que quero pedir. Se você ama a Jesus, se realmente o ama, inscreva-se neste canal. Não por números, não por vaidade, mas para que essa mensagem continue alcançando vidas, para que mais corações sejam tocados, para que esta voz, que só deseja exaltar o nome dele, chegue a cada canto onde houver alguém sedento por Deus. Cada clique é uma semente. Cada compartilhamento é uma ponte. Você pode ser parte disso. Então, querido, antes de sair, clique em inscrever-se. Ative o sino. E deixe o amor que você tem por Jesus se manifestar também, com um simples gesto de fé e compromisso. Porque os céus se alegram quando alguém diz, com palavras e ações: eu amo o Senhor. E eu estarei aqui esperando por você no próximo encontro, com o coração aberto e o Espírito Santo sempre no centro,